Alguma vez passou pela cabeça que uma criança poderia pedir para fazer terapia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no fascinante mundo do psicanalista D.W. Winnicott. E vamos fazer isso através de um caso real, um caso que mudou o jeito como a gente entende a infância e o tratamento psicológico. É uma pergunta que soa até estranha, não é mesmo? Geralmente a gente pensa nos pais ou talvez na escola tomando essa decisão. Mas e se o pedido de ajuda viesse assim, direto da própria criança? Pois foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai conhecer a história de uma garotinha que, para proteger a identidade dela, recebeu o apelido de The Piggle. Ela sentiu que algo não ia bem e, olha, teve uma coragem incrível de pedir ajuda. E o caso da Piggle não é só uma história curiosa, não. Ele acabou se tornando um marco na psicanálise infantil e nos dá uma janela única para o trabalho de Winnicott. O começo de tudo já é bem fora do comum. Não teve um problema na escola, um comportamento difícil, nada disso. A iniciativa partiu da própria Piggle, que conseguiu, de alguma forma, botar para fora uma necessidade muito profunda de entender o que estava acontecendo dentro dela. Tá, mas quem era o terapeuta que atendeu um chamado tão único? Bom, isso nos leva diretamente a Donald W. Winnicott. E o Donald Woods Winnicott não era um psicanalista comum. Antes de ele mergulhar na mente, ele se dedicou ao corpo das crianças. E essa trajetória deu para ele uma perspectiva assim absolutamente única. E que perspectiva, hein? A gente está falando de 40 anos trabalhando como pediatra. Isso dá uma estimativa de 60 mil atendimentos a mães e crianças. 60 mil! Essa experiência prática gigantesca se tornou a base das teorias revolucionárias dele. A trajetória dele é realmente impressionante. Ele literalmente construiu uma ponte entre o corpo e a mente, sabe? Entre a pediatria e a psicanálise. Essa formação dupla permitiu que ele enxergasse a criança de uma forma completa, o que era algo, nossa, muito à frente do seu tempo. Então, para lidar com um caso como o da Piggle, Winnicott precisou pensar fora da caixinha. Ele acabou desenvolvendo uma abordagem super flexível que virou sua marca registrada e que desafiava as terapias mais rígidas da época. Então, o ponto central é este. Ao invés de impor aquele cronograma fixo, com várias sessões por semana, Winnicott confiava na capacidade da criança de saber quando ela precisava de ajuda. A terapia acontecia no ritmo dela, colocando-a como a verdadeira protagonista do seu próprio processo de cura. E o consultório dele era o palco perfeito para isso acontecer. Não era só uma sala, era um mundo de possibilidades. Dá para ver aqui na planta, tinha brinquedos, papel, cordas, tudo ali à disposição para que a criança tivesse total liberdade para expressar seu mundo interior. Para Winnicott, brincar não era só uma distração, era a própria linguagem da criança. Ele entendia que, ao brincar, a criança não está fugindo da realidade, mas sim processando essa realidade. E o analista não ficava só olhando, não. Ele entrava na brincadeira, virava um personagem para ajudar a criança a dar forma e sentido às suas angústias. Foi justamente observando essas brincadeiras que Winnicott chegou a um dos seus conceitos mais famosos e, sinceramente, um dos mais libertadores, a ideia da mãe suficientemente boa. Essa ideia de mãe suficientemente boa foi um alívio para muitas gerações. Winnicott dizia que a perfeição, na verdade, é prejudicial. É a falha gradual da mãe, aquela falha na medida certa, que permite à criança descobrir a realidade, tolerar a frustração e, no fim das contas, se tornar uma pessoa autônoma. E as ansiedades que apareciam nas sessões podiam ser bem intensas. Essa frase, por exemplo, de uma carta da mãe da Piggle pode até soar chocante. Mas para a psicanálise isso não é uma ameaça real. É a forma que a criança encontrou para dramatizar medos supercomplexos, como ciúme pela chegada de um irmão ou a curiosidade sobre o corpo da mãe. Winnicott acreditava que um ambiente que não permite que a criança expresse essas fantasias, essas emoções, acaba forçando ela a se esconder. Ela cria um falso self, tipo uma máscara, para agradar e se adaptar. Enquanto isso, seu self verdadeiro, aquele espontâneo, criativo, fica lá, escondido. A terapia, para ele, era justamente o caminho para resgatar essa autenticidade. Certo. E o que fica de tudo isso? Qual é, afinal, o legado desse pediatra que aprendeu a escutar o que as crianças diziam, mesmo sem usar palavras? Olha, o legado dele é imenso. Ele nos ensinou a ver o brincar como um trabalho sério. Ele deu nome àqueles objetos de segurança, sabe? O paninho, o ursinho, chamando-os de objetos transicionais. E, talvez o mais importante, ele humanizou a paternidade e a infância, mostrando a importância de sermos autênticos.
A relevância do Winnicott hoje em dia é inegável. As teorias dele não ficaram presas nos círculos de psicanálise. Elas são usadas em escolas, no serviço social e, claro, dentro de casa, ajudando a criar ambientes onde as crianças podem crescer de um jeito mais saudável e verdadeiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da Piggle mostra o brincar como um espaço sagrado de criatividade e de cura. E não só para crianças, né? Então fica a pergunta: o que as nossas brincadeiras do passado e até as do presente revelam sobre quem cada um de nós realmente é?